Para você que já é inscrito ou inscrita aqui nesse canal, finalmente eu tô lançando mais um vídeo sobre ciências humanas que vocês têm me pedido muito desde os vídeos que eu postei já faz muito tempo, falando sobre como eu estudei para acertar 40 questões em humanas no Enem 2018 e depois vocês souberam que eu acertei 36 em 2019. Eu ainda não havia gravado um vídeo sobre isso porque eu realmente já tinha falado tudo que eu sabia naqueles dois ou três vídeos que eu postei, que vocês gostaram muito, eles são alguns dos vídeos mais vistos aqui desse canal, e apesar de eu não gostar nem um pouco da qualidade técnica deles, realmente as dicas foram muito boas, modéstia à parte, então eu vou deixar todos eles linkados aqui na descrição. Mas nesse vídeo eu trouxe uma informação que vai ajudar vocês a entenderem melhor como funciona a prova de humanas do Enem e quem sabe guiar o estudo de vocês para essa área do conhecimento para um caminho melhor. Não é incomum a gente ouvir reclamações sobre a prova de humanas do Enem no sentido de falar que ela não é muito precisa sobre o que ela vai cobrar, que as questões não são muito conteudistas e que elas são um pouco confusas de entender. De fato, isso é um pouco verdade, mas eu gostaria de explicar para vocês agora o porquê que isso acontece e como vocês podem, a partir do entendimento disso, melhorar a preparação de vocês para as ciências humanas. Sabe quando você está conversando com alguém sobre algum assunto um pouco mais político ou social e tudo que você está falando ali, mesmo que de forma mais informal, é baseado no que você conhece, no que você foi acumulando durante a sua vida de informação, das notícias que você teve acesso nos últimos tempos e nas coisas que você aprendeu na sua escola, na sua faculdade. Às vezes, para formular uma opinião sua durante aquela conversa, você utilizou um monte de informação misturada. Muitas das questões da prova de humanas do Enem, principalmente as de História, Sociologia e Filosofia, seguem mais ou menos essa mesma lógica. Você vai ter sempre um texto de apoio falando sobre alguma coisa que não necessariamente tem a ver com algum conteúdo que é cobrado na prova de fato, mas utilizando esse texto de apoio, o enunciado da questão te pede para fazer algum tipo de relação com algum fato histórico ou te faz alguma pergunta mais interpretativa em relação ao texto. São essas questões que causam esse incômodo na gente, porque você olha aquilo e não consegue identificar, tá, mas que conteúdo eu preciso lembrar agora para responder essa questão? Muitas questões de humanas do Enem não são específicas. Elas não vão te cobrar um conteúdo só. Então, por exemplo, você não vai ver, na maioria das vezes, uma questão específica sobre Rousseau. Ou lá em História, você vê que a maioria das questões é mais interpretativa do que te perguntando sobre algum período da história, como o período pré-colonial brasileiro, ou como o período de mineração. Muitas vezes parece que a gente está fazendo uma prova de pura interpretação de texto, o que não é 100% mentira. Mas essas questões que parecem unicamente interpretativas e você não consegue identificar o conteúdo da questão, na maioria das vezes elas querem que você utilize vários conhecimentos das ciências humanas para conseguir chegar num raciocínio que responda aquela questão. Mas por que saber disso vai fazer alguma diferença na tua vida e por que eu decidi fazer esse vídeo com essa informação tão avulsa? O que acontece é que eu percebo que a grande dificuldade das pessoas que não conseguem fazer uma boa prova de humanas, que não conseguem sair ali da casa dos 25 acertos ou até mesmo dos 30 acertos, é que muitas vezes essas pessoas estão presas na ideia de que a prova de humanas é interpretativa. E é muito fácil você desenvolver esse pensamento quando a própria prova parece muito interpretativa. Isso faz com que a pessoa ache que ela pode simplesmente resolver várias questões durante o ano sem estudar os assuntos de uma maneira estruturada, que ela vai conseguir fazer uma boa prova. A verdade é que a gente só consegue interpretar um texto de maneira plena quando a gente tem conhecimento prévio sobre aquele assunto. E por conta disso é muito necessário que vocês tenham um cronograma de estudos para as ciências humanas estruturado. Então começa lá estudando a história, estuda a Grécia Antiga, o Egito Antigo, aqui no Brasil o período pré-colonial, o período colonial. As aulas das plataformas de cursinho online e as videoaulas que estão aqui no YouTube já são feitas unicamente com as informações que vocês precisam para a prova do Enem. E às vezes parece que tem muito detalhe, mas na verdade tudo que tá ali é porque já foi cobrado um dia na prova e que você precisa conhecer. Se você negligencia esse estudo estruturado nas ciências humanas, você não vai conseguir sair dessa casa dos 20 e poucos acertos, dos 30 acertos, nunca vai conseguir passar aí dos 35, chegar a 40 ou até mais. A grande mensagem desse vídeo é a de que você precisa sim de um estudo estruturado em ciências humanas e que é isso que vai fazer diferença para aumentar o teu número de acertos. Resolver listas de questões é válido? É válido, mas é válido para você identificar o que você não sabe e correr atrás dos conteúdos teóricos. Lembra lá do vídeo que eu fiz sobre estudo investigativo, que eu falei um pouco mais sobre isso? Eu vou deixar linkado aqui na descrição também. Resolver questão por resolver questão não vai te ajudar em nada. A resolução das questões é justamente para te guiar
para uma preparação melhor, para que você identifique sempre o que está faltando e corra atrás disso. Com ciências humanas não é diferente. Por que a gente entende que quando a gente erra uma questão de análise combinatória, a gente precisa ir lá estudar a teoria de análise combinatória? Mas por que muitos de vocês, quando erram uma questão de ciências humanas, que parece mais interpretativa, simplesmente passam para outra questão? Se você quer continuar recebendo dicas e as últimas atualizações sobre a prova da Enem 2020, não deixe de se inscrever no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo. Deixa um like nesse vídeo e comenta aqui embaixo se você já estudava humanas de uma maneira mais estruturada ou se você era uma dessas pessoas que só resolvia a questão, se você achava que a prova era só interpretativa ou não. Eu quero muito saber a tua visão sobre isso. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!